Bom dia a todos. Vamos iniciar agora a nossa nova live semanal. E nessa live vamos destacar novamente aí aspectos dos frameworks para a implementação da LGPD, como é que esses frameworks, padrões, normas podem ser utilizados para facilitar a vida da implementação e o atendimento da LGPD. Alguns avisos, novamente reforçar, deixarem as câmeras e microfones desligados. Vocês fiquem à vontade de utilizar esse nosso canal de chat para qualquer tempo vocês encaminharem perguntas, dúvidas, sugestões. Nós vamos fazer várias apresentações rápidas de 10 minutos, as apresentações, e vocês vão poder incluir as perguntas ao final, então, da nossa apresentação, que a gente estimou terminar essa live em 1h30. Então, estamos iniciando agora às 10h35. A gente deve terminar ali por volta de meio-dia. Então, vamos reservar um horário final para que vocês possam, então, encaminhar perguntas e que a gente possa responder. Eu vou iniciar essa nossa sequência de lives falando um pouquinho sobre a questão do Open Fair, que é um padrão de gestão quantitativa de riscos, ou análise quantitativa de riscos, consagrado, e que nesse tempo de LGPD, nesse tempo de riscos cibernéticos, existe uma grande necessidade de nós conseguirmos avançar dentro dessa abordagem quantitativa. Nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios e desafios que essa jornada da gestão quantitativa de riscos possui. Para iniciar, antes, propriamente dita, de falar do Open Fair ou da gestão quantitativa de riscos, eu queria destacar um pouco a ideia do porquê. Né? Por que a importância dessa gestão quantitativa de risco, da análise quantitativa de riscos? Cada vez mais a gente tem visto que o assunto segurança cibernética, o assunto compliance, LGPD, ele tem pautado a agenda dos executivos. Né? Então, longe de ser um assunto que antes era responsabilidade do pessoal técnico, né? Cada vez mais é a agenda máxima dos executivos, dos presidentes das organizações. Essa onda de ciberataques realmente é muito preocupante. O relatório do Fórum Econômico Mundial destaca os riscos cibernéticos como um dos grandes riscos dos nossos tempos, e cada vez mais, então, executivos e membros do conselho das organizações têm tido essa preocupação de se envolver e, de alguma certa forma, conhecer esse assunto para poder definir questões e prioridades sobre o assunto. Então, em resumo, o que acaba acontecendo nesse momento é que esse assunto da gestão de riscos cibernéticos, né, deixa de ser um assunto lá que talvez os executivos viam lá como uma conversa de técnico, né, e nessa charge é interessante porque o pessoal lá da diretoria, os membros do conselho, né, eles começam a convidar que o assunto cybersecurity começa, então, a frequentar. Né? Então, já está na hora de você agora deixar a mesa das crianças aqui e vir para a mesa dos adultos. Né? Então, indo para a mesa dos adultos, existe essa necessidade para que nós possamos falar a linguagem dos adultos. Né? Então, frequentar um fórum de um conselho executivo ou de uma reunião de diretoria exige que, na verdade, esse assunto seja tratado com linguagem executiva. O Fórum Econômico Mundial, já preocupado com isso, acabou recentemente de publicar um documento que fala sobre essa questão de princípios de governança de riscos cibernéticos, né, onde destaca a questão desde encorajar a resiliência das organizações, baseada em segurança cibernética, principalmente nesse meio de transformação digital, onde as empresas cada vez mais se digitalizam, essa onda de conformidade e compliance, a preocupação com privacidade, a preocupação com a questão específica de proteção de dados pessoais. Né? Então, uma série de definições até que realmente termina nessa ideia da preocupação de incorporar então a segurança cibernética na linguagem do executivo, na linguagem dos tomadores de decisões estratégicas dentro da organização. Nesse cenário, a linguagem dos executivos costuma ser exatamente essa linguagem de riscos, né? Trabalhar bem essa ideia de risco, né? E na linguagem moderna da ISO 31000, a definição de risco como o efeito da incerteza nos objetivos. Né? Portanto, nós temos que lidar com as incertezas, gerenciar essas incertezas. E já dizia aquela velha máxima, você só consegue gerenciar aquilo que você consegue medir.
Então, para gerenciar riscos, nós precisamos medir riscos, né? Então, a ISO 31000, como a norma-mãe de gestão de riscos, né, que aborda esse aspecto de gestão de incertezas, é uma série de normas na linha de gestão de riscos, onde a ISO 31010, por exemplo, na série 31000, ela é uma norma que contém 42 métodos e técnicas e processos para se fazer o processo de avaliação de risco. Portanto, identificar, analisar e avaliar riscos. Medir esses riscos, tomar decisões em cima desses riscos. Desses 42 processos e técnicas da ISO 31010, a maior parte dessas técnicas são técnicas de análise qualitativa de riscos, né? E algumas são técnicas de análise quantitativa. No mundo do quantitativo, talvez na área de seguros, onde a maturidade da gestão de risco é maior, ou na área de confiabilidade de equipamentos, né? Também onde já os processos estatísticos, estocásticos, de utilizar essas fórmulas e métricas para se gerar, de fato, números, quantificar esse risco já esteja mais maduro, mas na maior parte das vezes, as nossas organizações ainda utilizam muito os famosos métodos qualitativos, que, na essência, de uma forma resumida, é aquele 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, o risco alto, médio, muito alto, né, que a gente acaba gerando aí as nossas matrizes de riscos, que tem algumas limitações e que a gente vai trabalhar aqui exatamente nessa ideia dos riscos quantitativos, né? Então, um dos problemas que existe, sem dúvida, é um problema da linguagem comum, né? Então, quando uma organização diz que um risco é alto, mas o que é exatamente um risco alto, né? Ou uma frequência alta, uma probabilidade alta, né? Risco é probabilidade vezes impacto. O que é um impacto baixo? O que é um impacto muito alto? Então, o primeiro grande problema que nós vemos nas análises qualitativas é essa ideia aí de ter um critério, de ter um wizard claro aí para identificar o que seria, vamos dizer assim, as diversas categorias de risco. Outro problema que acontece é, de fato, as organizações entenderem qual é o tamanho do seu problema, né? E tamanho aí nós estamos falando sobre a questão financeira, né? Será que esse meu risco é um risco de 10 mil reais, de 100 mil reais, de 1 milhão de reais ou de dólares, né? Então, quantificar o risco nesse sentido é ajudar os tomadores de decisão a ter métricas mais precisas para tomar essa decisão. E, finalmente, a gente poderia citar outros exemplos, né? Mas a ideia também de investir, de orçamento, né? Quanto nós devemos nas nossas organizações investir para atender a LGPD, para proteger os dados pessoais, né? Então, essas métricas quantitativas, elas ajudam também a fazer a nossa relação custo-benefício das ações, dos investimentos, daquilo que nós precisamos investir, né? Então, quanto investir de fato para proteger os dados pessoais ou numa eventualidade aí de um incidente que possa causar multas e sanções da organização. Essa é a proposta do método de quantificação de riscos, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre a questão do Open FAIR, ou do FAIR propriamente dito, que é o Factual Analysis Information Risk, né? Que é um método, um padrão criado originalmente para o risco quantitativo de riscos cibernéticos ou riscos de segurança da informação, mas que já foi utilizado nos mais diferentes segmentos e abordagens e domínios, né? Então, é muito interessante, porque o FAIR pode ser utilizado para qualquer risco, inclusive riscos operacionais, né? E existe um padrão Open FAIR, que é um padrão do Open Group, que transformou o FAIR, vamos dizer assim, num padrão aberto, num padrão que as organizações podem utilizar, né? Na essência, o FAIR se resume a essas três grandes atividades da ISO 31000 em relação a identificar, analisar e avaliar riscos, onde na primeira atividade da identificação de riscos é muito importante que nós tenhamos claramente identificado qual é o nosso cenário de risco. A partir daí, a análise propriamente dito, né, a metodologia FAIR é a metodologia de fatores. A gente consegue decompor o risco para criar a medida de risco em determinados fatores, né, e vai se desdobrando esses fatores em camadas até que a gente consegue, por exemplo, pontuar a frequência de uma ameaça ou muitas vezes a magnitude de uma perda, e essa magnitude de perda ela envolve fatores como o custo de reposição, o custo de imagem, o custo de multas e sanções que eventualmente possa existir, né? E, finalmente, a avaliação de risco, que é tomar a decisão, uma vez que eu tenho essa métrica de risco, selecionar os meus controles, as minhas ações, as medidas que possam, de alguma maneira, ou reduzir essa frequência, que é a probabilidade do risco acontecer, ou, de fato, uma vez que o risco aconteça e se torne um incidente,
reduzir o seu impacto, né? Ou reduzir a sua magnitude. Então, o FAIR é exatamente isso, a ideia de que a gente possa pegar o nosso risco, entendendo, por exemplo, no caso da LGPD, o risco de vazamento de dados pessoais de titulares, ou risco de alteração ou destruição de dados pessoais de titulares, né? E uma série de cenários que nós poderíamos isolar para poder identificar do risco, de fato, chegar a uma métrica, um número, um valor dessa quantidade de risco, e aí, a partir disso, sim, criar aí um plano de ação que tem também os seus custos, né? E nessa relação custo-benefício, tomar as decisões. Então, em resumo, em vez de falarmos agora de um risco alto, médio, baixo, né, a gente passa a ter uma métrica palpável, né? A gente passa a falar de um risco A que vale 8,4 milhões, né? Um risco B que vale 3 milhões, o risco C vale 2 milhões e meio, né? E dentro da visão de apetite de risco, a organização poderia, por exemplo, traçar uma régua, né, e dizer, olha, riscos acima de 2 milhões são considerados riscos inaceitáveis e precisam ser tratados, né? Portanto, investe-se para que esse número seja reduzido e ficar abaixo dessa faixa. O conceito aí de apetite de risco, o conceito de criar uma faixa e que nós possamos reduzir o risco tanto quanto possa dentro daquela faixa. Dentro dessa visão, como eu falei, é muito importante, né, porque uma vez que nós temos uma medida de risco e também temos uma medida de custo do meu controle, né, nesse exemplo hipotético, a gente poderia dizer que nós medimos um determinado risco da LGPD na ordem de R$ 1.250.000, né, que seria o risco de acontecer um problema com uma certa probabilidade durante um ano. Né? E a partir desse risco de R$ 1.250.000, existe uma série de ações e medidas que nós podemos implementar, que tem um custo anual ali de R$ 50.000, que reduziria, então, esse meu risco de 1.250 para 125. Então, praticamente reduziria 90% do custo de risco. Né? Então, eu tenho aí um risco residual de 125 mil, mais os 50 mil do meu controle, portanto, 175 mil de custo, né, que ficaria nisso aí, por um benefício aí que seria os 90% desse 1.250. Né? Então, eu invisto 50 mil para ter uma redução de 1.125.000. Né? Então, parece aí que é um ROI bem interessante. E essa seria a linguagem que facilita o entendimento do executivo. Né? Nós podemos levar cada um dos cenários de risco da LGPD, ou da segurança cibernética, ou da visão do PCI de proteção de dados, de proteção de números de cartões de crédito, né? E, do outro lado, trazer aí um orçamento, um plano de ação que possa, de uma certa forma, de uma maneira bastante executiva, objetiva, clara e simples, ter essa definição de quanto risco nós temos hoje, quanto a gente pode investir e, depois de investido, quanto seria, vamos dizer assim, esse risco residual ou risco ao final. Né? Numa linha geral, é isso. Né? Nós, na Módulo, desenvolvemos o ModFair, que é uma metodologia baseada no FAIR, né? O miolo dessa metodologia utiliza exatamente o OpenFair como núcleo básico aí de cálculo dessa medida de risco. Né? Esse modelo utiliza o beta-PERT como medidas estatísticas, né? Então, quando a gente estiver falando sobre faixas de valores, né, nós nunca vamos estar tentando criar um valor específico, né? Mas dizendo que existe uma determinada probabilidade que varia de tanto até tanto durante um ano de um determinado evento acontecer, e se esse evento acontecer, a probabilidade de acontecer um prejuízo, né, tem uma magnitude de tanto até tanto, tudo isso compõe, vamos dizer assim, o cerne, o miolo do ModFair, né, que utiliza o padrão OpenFair aí como o seu método de cálculo, mas tem toda a ISO 31000 aí como guarda-chuva. Né? Nosso grande desafio foi pegar o FAIR e colocar o FAIR, vamos dizer assim, enquadrar o FAIR dentro de uma visão de como funciona a ISO 31000, como preconiza a ISO 31000, que também é a grande linguagem universal de gestão de risco, e com isso nós criamos aí o ModFair para ajudar as organizações a utilizarem um método quantitativo para a gestão de riscos, com base no FAIR, um método consagrado, para chegar então a esses elementos que nós citamos. E para facilitar a vida dos nossos clientes, né, a Módulo, com seu foco em desenvolvimento de software, desenvolveu também a solução QuantRisk, que nós estamos lançando esse mês, então, a solução QuantRisk, que é uma solução automatizada que implementa, né, o ModFair,
implementa o FAIR dentro de um software bastante intuitivo, bastante simples, né, onde você tem exatamente cada um daqueles processos ali de uma forma, de uma interface bastante amigável, e no final o QuantiRisk tem gráficos e tabelas, relatórios que permitem exatamente transformar o risco atual em termos de medida em números, e com esse, de posse desses números, tomar as decisões. Então, fica o convite para que vocês conheçam mais sobre o FAIR, o QuantiRisk, o ModFair, né? As nossas soluções que estão dentro da nossa estratégia chamada LGPD Manager, que é uma estratégia para a gestão da grande jornada de LGPD das organizações. E eu fico por aqui nessa live, nesses 10 minutos. Vou passar agora a palavra para o Dr. Gilberto Martins, que vai falar um pouco sobre a questão dos frameworks legais, e fica o convite a qualquer tempo. Vocês podem encaminhar dúvidas e sugestões aqui pelo nosso chat. Doutor Gilberto Martins, com o senhor, por favor. Roberto, muito obrigado. Bom dia a todos. Estou carregando aqui a apresentação. Bom, me coube falar sobre... Não sei se está no modo de exibição. Talvez não. Conseguem enxergar? Sim, doutor, está visível. Ótimo, obrigado. Me coube falar sobre... Dá um Ctrl L que aparece tudo. Ela aparece cheia. Já foi agora. Ah, beleza. Eu puxei para o lado, fiz aqui um cavalagem. Ah, beleza. Bom, me coube falar sobre como montar, e não só montar, mas manter um framework de LGPD, porque não basta implantar LGPD. LGPD é uma coisa que vai acompanhar a gente para o resto da vida das organizações, né? Então, é preciso ter essa perspectiva. E até que ponto frameworks é uma coisa que já está popular, né? Porque é um termo em inglês e tal, né? Se a gente olhar aqui para o site do GovBR, que já tem 100 milhões de usuários, né, ele fala de frameworks. E quando a gente tenta ver esse framework específico, essa página sobre proteção de dados pessoais, fala de normativos e frameworks. De normativos, a gente vê ali algumas normas técnicas que estão ali da BNT e algumas normas legais. E, por último, a gente tem ali princípios fundamentais ou fundadores de Privacy by Design. Por que princípios, né? A gente poderia pensar frameworks uma coisa assim que tem a ver com regras só, mas não, princípio é aquilo que tem mais poder de síntese, que é mais abrangente e que serve para interpretar as regras. Então é importante que o framework não tenha uma visão estritamente objetiva, né? Se a gente olha também o framework de segurança cibernética, e segurança faz parte, né, da proteção de dados pessoais, né, também na página aqui do Governo Digital, a gente vê que tem todo esse aparato integrado, né, das normas técnicas com as normas legais, elas não estão assim dispersas, né? Mas, afinal de contas, por que um framework? Porque a LGPD exige. A LGPD exige um sistema de medidas, né, e de técnicas. A LGPD não convive com o improviso. Sem sistema, não há segurança. E sem segurança, não há privacidade nem proteção de dados pessoais. Depois, para que um framework? Para organizar e para racionalizar a conformidade com a LGPD. Se a gente tratar tudo manualmente, braçalmente, né, na administração da LGPD, a gente tem um desperdício muito grande. Então, essa racionalização, essa organização é muito importante. Além de que a demonstração dessa preparação, ela pode ser o melhor antídoto contra a aplicação de penalidades. E o que deve ser o conteúdo desse framework, né? As principais variáveis de compliance da organização. Então, não me basta ter um modelo, um receituário de framework. Eu preciso adaptar, eu preciso fazer a customização. São as variáveis que me são pertinentes. Não vou estar administrando aquilo que não é necessário. Como definir as principais variáveis, então? Principalmente, né, olhar o coração da LGPD, que são os princípios, né, e as conclusões do DPIA, do relatório de impacto, porque ali é onde estão diagnosticados os riscos, né, e as formas de conviver com os riscos, né. Existem guias de framework no mercado, aliás, como em quase tudo na LGPD, o problema não é a falta de informação. Muita gente poderia pensar, não, é uma lei nova.
Sim, mas já existe informação até demais, né? O problema é essa abundância. Também, a questão não é tanto assim, ou apenas, de refletir e abranger a complexidade da LGPD, é principalmente transformar essa complexidade em simplicidade, né? Para que do framework nasçam relatórios e documentos simples, concisos e práticos, né? Aliás, a própria página do GovBR tem aqui um alerta, diz que ressalta-se que a instituição é livre para adequar todas as proposições desse guia à sua realidade. Então, aquilo ali é um ponto de partida, é como se fosse um dos templates, né? A abordagem do guia oferece uma orientação generalizada para priorizar o uso dos controles do SIS, mas esse fato não exclui a necessidade de que a instituição compreenda a sua própria postura de risco institucional. Então, quando a gente fala de framework, a gente fala de customização. Mas a gente deve olhar também os norteadores, né, oficiais. E aqui a gente tem uma publicação do Diário Oficial da União, uma portaria da NPD, que estabelece o calendário regulatório. E ali embaixo, em azul, fica destacado que os itens dessa agenda regulatória serão considerados na elaboração das diretrizes da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Então, essa política nacional, quando ela for divulgada, ela certamente vai ser um norteador importante, né, a ser levado em conta no processo de referência e customização. Bom, na atuação da NPD, a primeira instância que ela pode olhar, a mais prática, são os documentos, né? Os documentos são como se fosse um retrato, como se fosse a cara da organização de LGPD da empresa, né? Ou do órgão público. Então, aqui, eu selecionei aqui, são 11 documentos aqui básicos, que eu acho que devem estar num framework, porque são os mais usuais, os mais necessários, o que a lei mais prioriza, né? Entre política de privacidade, relatório de impacto, com tipo de comunicado, termo de consentimento, etc. O escritório tem mais 25 documentos fora esses 11 aqui. Então, esses aqui são realmente documentos básicos que devem estar num framework que deve ser conciso e prático. O que deve ser evitado num framework? Primeiro, itens genéricos demais. Outro dia eu vi uma política que ela repetia, transcrevia as bases legais, os fundamentos da LGPD e não especificava nenhum, né, como uma diretriz a ser adotada. Então, se ficava sem saber se pedia consentimento sempre para qualquer situação, que seria um irritativo e um complicador, né, ou não. Também itens incompatíveis. Muitas vezes, como a proteção de dados ela se alonga assim para uma cadeia, para um ecossistema, às vezes se adota o do líder do ecossistema, a política dele, mas que tem, influências regulatórias que não têm a ver com outros elos da cadeia. Então, é preciso filtrar aquilo que é incompatível, principalmente em ecossistema. Depois, plataforma documental inconsistente com os processos sistemas, quando os documentos não estão refletindo. Os documentos têm opções de templates. Se não tiverem refletindo os controles dos processos dos sistemas, a gente tem um problema. Depois, falta de referência cruzada com outras políticas e frameworks corporativos, né? É preciso articular essa conversa, essa consistência para um apoiar o outro. Depois, modelos estrangeiros, que têm sido cada vez mais comuns. Modelos norte-americanos, modelos alemães e outros mais. Eles têm um tipo de cultura, um padrão cultural, que não é muitas vezes o nosso, e também do ponto de vista legal. Então, é preciso fazer essa tropicalização, né? Falta de atualização programada ou extraordinária. Como tudo é muito dinâmico, nessa área sempre tem novidade, né? De novas normas, de regulamentos, de templates, de decisões judiciais, etc. É importante estar atento e permitir essa permeabilidade, né? Falta de capilarização multidepartamental. O framework não deve ser o feudo, não deve ser o silo de um determinado departamento. Ele deve ser, né, espalhado e a accountability deve ser de todos. Falta de retroalimentação, de preferência automatizada e de memória e gestão do conhecimento. Aquilo que o framework gerou de conhecimento, de experiência, deve retroalimentar para que ele possa estar sempre pertinente. E por último, aqui, terminando, né, quais são os benefícios? Bom, em primeiro lugar, ele pode atenuar penalidades. A LGPD diz isso. Se for garantida a demonstração da organização, da preparação, isso pode ser
um atenuante. Foco em prevenção contínua, ele pode ajudar a impedir, não só atenuar, mas impedir, né, violações e penalidades. Segurança para clientes e parceiros, ele pode ser um lead de marketing e de vendas, pode ser uma tranquilidade, um conforto para clientes e para parceiros. Atenção a questões regulatórias, maior liberdade de atuação. Quanto mais eu tiver um framework refletindo o regulatório, mais liberdade, mais pista livre eu tenho. E, por último, evidência para due diligence. Um framework pode ser um documento bastante tangível para assegurar que aquela organização tenha liquidez e que ela tenha maior valor, ela seja percebida como maior valor. Então, muito rapidamente, isso era o que eu tinha preparado. Agradeço muito a atenção. Muito obrigado. Eu estou devolvendo aqui a palavra. Tentando fechar aqui. Obrigada, doutor Gilberto. Carol, Vocês já estão vendo a minha tela? Estamos sim. Eita. É que o Tim está dizendo que vocês não estão vendo. Só um instante. Não acredita no Teams, não, que ultimamente ele anda meio problemático. É a lei digital que vocês estão vendo? Porque ele não está marcando. Sim, lei digital, tá certinho. Tá, beleza. Bom dia, gente. Eu sou a Carolina Duarte. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a lei digital, um dos produtos da plataforma Everest, suportados pela plataforma Everest da Módulo, que auxilia nos processos de conformidade e adequação a leis, regulamentações, normativas e códigos de prática. O tema de hoje da nossa live, nós estamos falando sobre os frameworks de suporte, como o Dr. Gilberto acabou de apresentar para vocês. São diversos os documentos e as bases que podem ser utilizadas para que esse tipo de adequação seja de fato atendido com diversos níveis de suporte. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns desses frameworks, alguns a gente vai tratar hoje com os demais especialistas após a minha fala, né? Então, vamos tratar de alguns dos frameworks que a gente tem aqui. Dentro de uma assinatura da lei digital, nós podemos suportar diversos tipos de conteúdos, diversos tipos de documentos. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês, já na temática de LGPD, alguns desses frameworks que podem suportar essa conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. Nessa interface aqui, vocês têm acesso a todas a plataforma documental da Módulo, onde nós disponibilizamos esses conteúdos, esses documentos, assim como o Dr. Gilberto acabou de mostrar, as suas próprias políticas, as suas próprias cartas, os seus próprios contratos, eles podem seguir um template, uma premissa, uma prerrogativa que a Módulo, com o Dr. Gilberto Martins, que é o curador do nosso conhecimento jurídico, podem auxiliar no atendimento dessas regulamentações e dessas legislações. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o quão tangente você tratar diversos tipos de documentos, diversas normativas, usando a lei digital. Aqui, por exemplo, nós temos uma interface onde eu mostro os diversos documentos que podem dar o suporte. Por exemplo, existe muita transição, existe muita zona cinza entre a própria LGPD e diversos frameworks conhecidos pelo mercado, como o PCI, o CIS e as ISOs. Eu estou mostrando para vocês aqui a 27001, que trata de segurança da informação, e a 27701, que trata sobre privacidade, são alguns desses exemplos. Então, como que nós podemos facilitar? Além de facilitar na forma como você pode ler e interagir com esses documentos, nós temos diversos filtros aqui, onde você pode, por exemplo, a partir de um determinado assunto, por exemplo, segurança da informação, como que a segurança da informação é tratada no contexto da LGPD, do PCI e do CIS. Então, ao aplicar diversos filtros, você consegue ver, por exemplo, onde existem essas zonas cinzas entre esses frameworks. Como que um controle, por exemplo, um requisito do PCI pode estar te ajudando no atendimento à LGPD? Como que um controle do CIS
pode estar te ajudando a atender um determinado artigo, um inciso, um parágrafo, algo que a legislação está ditando. Então, uma das formas de você visualizar, esses documentos eles foram todos classificados e revistos à luz desses assuntos, para facilitar esse entendimento. Além disso, alguns artifícios podem facilitar também o acompanhamento de como um se intercambia com o outro nos determinados aspectos específicos do contexto do usuário, né, do contexto de quem está lendo. Por exemplo, o artigo 2º e o artigo 5º podem ser muito relevantes para a Carolina como usuário e para o João. Então, a gente pode aplicar o que a gente chama aqui desses marcadores, onde ficam destacados de fato esses itens. Ok, conhecemos os frameworks, sabemos que existem interpolações entre eles, mas precisamos seguir, precisamos atender, precisamos, de fato, estar aderente. Como que eu posso fazer esse tipo de interpolação entre eles? Bom, isso aqui é uma das interfaces compõe uma solução integrada de sistemas da Módulo, onde, de fato, os projetos são executados e os dados são levantados, são coletados e são agrupados e exibidos para um melhor acompanhamento da condução desses projetos de compliance. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo que nós temos, entre essas diversas normativas aplicadas numa organização fictícia, quais delas são aplicáveis aqui? É o contexto dessa organização fictícia. Então, nós fazemos um filtro aqui e descobrimos, por exemplo, dentro dessa organização fictícia, nós temos cerca de 270 e altos itens que estão aplicáveis a essa organização. Ok, mas eu quero saber qual o estado deles, o que eu estou atendendo ou deixando de atender. Nós também podemos mostrar isso para vocês. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, qual é a parte que eu não estou atendendo. Posso fazer um filtro aqui e dizer, esses são os itens que você não está atendendo. Não está atendendo por algum motivo, eles precisam ser atacados, eles precisam ter algum destaque. Se me aparece um item, um filtro, em que eu esteja buscando algo que seja aplicável a mim, que não esteja sendo atendido e que seja importante e relevante para a minha organização, como, por exemplo, esse marcador vermelho que eu acabei de mostrar para vocês, isso é um ponto de atenção que a equipe da sua organização deve focar para que esse item seja atendido. Ele foi definido como prioridade, ele foi definido como algo importante e relevante para a sua organização, e ele precisa de um certo nível de atenção. Além disso, todos esses frameworks, como eu mostrei para vocês, eles estão disponíveis de acordo com o contexto do projeto que está sendo executado. A LGPD ela tem um suporte de alguns templates, como a política de proteção de dados dos colaboradores, o termo de numeração e engajamento do encarregado, dentre outros. Esses templates, eles são templates para serem customizados para o contexto da sua organização, tá? Não são templates, não são documentos prontos, isso é muito importante. Eles precisam estar adequados, como o próprio Dr. Gilberto falou. Não é simplesmente pegar um item de referência, pegar um fundamento da LGPD ou pegar um requisito do PCI ou um controle do SIS e simplesmente colocar num item de política como se aquilo fosse facilmente atendido e entendido até pela sua organização. Então, nós ajudamos dando suporte com alguns templates que precisam ser customizados para o contexto da organização. Quais são os frameworks que eu preciso atender? Que legislações estão regendo o meu negócio? Então, esses templates podem ajudar a organização de vocês a definir suas próprias políticas e todos esses documentos de suporte à conformidade. Além disso, todos esses dados que estão constantes na lei digital, eles são passíveis de serem exportados para um relatório. Esse relatório é altamente customizável.
Diversos são os documentos, você pode gerar um relatório com todos os documentos do contexto da sua organização, mas é importante também estarmos cientes de quais são os objetivos, quais os frameworks que eu vou atacar, para que objetivo maior, qual é a legislação aplicável a mim, para que a sua empresa, a sua organização, os seus colaboradores não percam o foco, para que eles saibam exatamente qual é o direcionamento, o que precisa ser feito. Então, no caso aqui do nosso exemplo da organização fictícia, no contexto que nós estamos conversando sobre a LGPD, mostrando aqui alguns dos frameworks de suporte. Se você transaciona dados de cartão de crédito, o PCI é importante para a sua organização. A questão de segurança cibernética, como bem mencionou o Alberto, é importante, então, você conhecer e se adequar ao CIS, as próprias ISOs de segurança da informação, política as ISOs de privacidade. Eles podem suportar o atendimento e a adequação a uma legislação como, por exemplo, a LGPD. Então, esse aqui é onde a gente, de fato, pode customizar o relatório, podemos escolher todos os documentos, aplicar filtros, e ao passo que façamos isso, um relatório pode ser gerado, esse relatório pode ser compartilhado com demais membros da sua organização, nem todos precisam estar ativamente enquadrados dentro do projeto de compliance. É importante que toda a organização conheça a importância da conformidade, da adequação a esses frameworks e essas legislações, mas não necessariamente todos estarão diretamente envolvidos. Quer se comunicar com as demais equipes da sua organização sem necessariamente precisar no nível do detalhe, você pode exportar um conteúdo desse para um relatório e compartilhar esse relatório entre esses membros, até como uma base de uma reunião com um board diretivo, do quanto estamos aderentes, deixamos de estar aderentes, qual é o gap que nós temos para atingir esses objetivos. Então, esse relatório ele é bem completo, além de alguns gráficos aqui que eu estou mostrando para vocês, alguns indicadores, eles podem apoiar nessa questão de sensibilizar e comunicar aos colaboradores da sua organização sobre como o seu projeto de compliance está estruturado, quais são as principais normativas e códigos de práticas que a sua organização está buscando atender. Agradeço o tempo de vocês. Agora eu vou passar a fala para o Cássio Ramos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os CIS Controls. Cássio, com você. Obrigado, Carol. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. A ideia eu sou Cássio Ramos, né? Trabalho no time de serviços da Módulo, sou líder da equipe, e a ideia é a gente falar um pouco desses frameworks, agora já voltados para a segurança cibernética. E aí a gente vai chegar no CIS, que é o framework de controles. Então, a ideia é que vocês entendam como é que a gente aplica um framework de controles numa solução de LGPD e que é similar a qualquer outra solução de aplicação de um framework em segurança cibernética. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que determina a lei, os frameworks utilizados nesse ambiente, né, de segurança cibernética, o CIS propriamente dito e seus serviços, e depois a gente vai falar um pouco sobre o que vem por aí, né? O CIS ele está hoje na versão 7.1 e migrando para a versão 8 ainda esse mês. E como é que a gente aplica o CIS V8 à LGPD? Então, a lei determina isso, né? Segurança e boas práticas. E aí os agentes de tratamento devem adotar todas essas medidas de segurança, sejam técnicas ou administrativas, para a proteção dos dados pessoais. Proteção de acesso não autorizado, situações acidentais ou lícitas de destruição perda, ou seja, todos os aspectos da segurança cibernética são abordados aqui. E a autoridade nacional ela poderá, ainda não o fez, dispor sobre padrões técnicos mínimos. Como a autoridade nacional ainda não o fez, mas nós imaginamos que ela vai fazer isso baseada nos melhores padrões de mercado, as melhores estruturas ou frameworks de mercado.
E aí, quais são esses, né? Para o mundo da segurança cibernética, o que se entende primeiro, a norma é mãe de todas as normas de riscos, né? A ISO 31000, onde a gente tem todo o aspecto da priorização dos riscos e a sua categorização para que a gente invista onde, de fato, a gente tem que investir. Aí, os frameworks de programas de segurança ou de estabelecimento de um sistema de gestão de segurança, que são esses, né? O NIST, a ISO 27001 e a ISO 27701, essa mais voltada para a proteção de dados. Observação, a módulo é certificada em ambas, na 27001 e 27701. E toda a sua estrutura, toda a estrutura da módulo é uma estrutura de nuvem, tá? Então, é uma certificação bem inovadora que a gente teve aí desde final de 2019, fizemos a renovação agora no início. E aqui são os frameworks de controle. Então, como framework de controle, os dois, vamos dizer, principais são o SIS e o PCI DSS, que é mais específico, vamos dizer, para o mundo dos cartões de crédito, né? Para esse ambiente de cartões de crédito. Esses controles dão suporte ao uso desses frameworks, por isso que eles são importantes. E existe relacionamento desses controles com todos os frameworks. A gente vai falar um pouquinho do SIS, que é o framework de controles, para vocês entenderem como é que a gente aplica isso numa solução de LGPD. Então, o SIS, primeiro, ele é um instituto sem fins lucrativos, ele tem como visão ser a referência global em segurança cibernética, é um consenso, ou seja, qualquer um pode participar, é aberto, qualquer um pode mandar sugestões, e depois que isso é feito, eles compilam essas sugestões, debatem e lançam essas versões que acontecem de tempos em tempos. A missão, então, é identificar, desenvolver, validar e promover as melhores práticas em segurança cibernética. E o SIS, ele tem alguns serviços. Eu destaco aqui dois, que são os principais, né? São os controles. Eles definem quais são os 20 melhores controles. Nessa versão, nós temos 20 controles. Vocês vão ver daqui a pouquinho que na versão 8, nós estamos hoje na versão 7.1. Na versão 8, nós vamos ter só 18. E aqui os benchmarks. Os benchmarks são as melhores configurações de segurança que devem ser feitas nos equipamentos, ou seja, nos sistemas operacionais, sejam eles Linux, Windows e outros, e nos servidores, nos serviços, como servidores de bancos de dados, servidores web e outros serviços quaisquer. Então, existem diversas boas práticas, diversos benchmarks para cada um desses sistemas que foram citados aqui. E os controles, eles definem 3 categorias, né? Os controles básicos, que todos devem ter, os fundacionais, que são controles, eu não diria avançados, mas são consequência depois da definição ou da implementação dos controles básicos, e os organizacionais, que são controles mais que a organização deve ter mesmo. É importante destacar que o ideal é que a gente implemente os controles na sequência, porque eles não são... O controle 1 não é mais importante do que o 20, mas ele é prioritário. Aí tem uma prioridade de implantação maior. Por quê? Imagina só o seguinte, você primeiro tem que conhecer o seu hardware e controlar esse hardware que entre ou saia dentro da tua instituição, da tua rede. Depois a gente tem que inventariar o software que está dentro do hardware. Se a gente não conhece o hardware, a gente vai ter dificuldade de fazer isso. Depois a gente faz gestão contínua de vulnerabilidades do software. Então, é importante que a gente tenha o entendimento de que isso é uma sequência. E aí, por exemplo, para responder a incidentes, é importante que eu conheça as vulnerabilidades, que eu conheça o inventário de software e assim por diante. Então, a sequência é muito importante de ser realizada. Eu vou mostrar para vocês como é que é a nossa abordagem aqui dos 5 primeiros controles, só para ilustrar. Antes disso, na implementação do controle também, o SIS ele define que existem grupos de implementação. A implementação do grupo 1, grupo 2 e grupo 3. O grupo 1 é para uma empresa ou pequena ou que tenha pouca maturidade. Então, dos subcontroles do controle 1, isso aqui, ó, SIS Control 1, inventário e controle de hardware. Eu tenho que inventariar e controlar a entrada de hardware dentro da minha instituição. Ele tem alguns subcontroles,
que são os detalhamentos do que deve ser feito. No grupo 1, eu só preciso implementar 2 desses 8 subcontroles. No grupo 2, eu preciso implementar 5, e no grupo 3, eu preciso implementar todos, de forma que a gente cresça também maturidade de acordo com o tamanho da empresa ou da sua maturidade. Aqui, a abordagem é a seguinte, né? A ideia é que a gente consiga ter um inventário de hardware e observe, a partir desse inventário, essas questões de segurança. Então, aqui nesse caso, nós temos uma ferramenta automatizada que coleta as informações de hardware e traz isso para uma ferramenta de análise de dados. E aqui, por exemplo, eu cliquei no primeiro. A primeira coisa que a gente deve observar aqui é que não existe padronização, nesse caso aqui, de sistemas operacionais. Isso faz com que a gente tenha dificuldade na visão das vulnerabilidades para esses. Segundo, tem sistema operacional aqui que está obsoleto. Aqui a gente vê também, por exemplo, status de garantia. Por quê? Porque o hardware, quando ele é de qualidade, a gente consegue verificar as questões de garantia. Então, é importante por conta da disponibilidade. E aqui, por exemplo, alertas. Entrou uma máquina nova no parque, a gente vai receber esse alerta. Um determinado hardware, a memória foi furtada de um servidor, a gente vai receber um alerta. E até as questões também de antivírus, né? Aqui já seria um inventário de software, que tem informações adicionais, como, por exemplo, aqui, ó, foi encontrado nesse mesmo parque, nos servidores, um sistema, um software chamado 7-Zip, que é um software de compactação, e que ele tem uma versão, ele tem 7, ou seja, 7 servidores têm o 7-Zip. A versão mais antiga desse 7-Zip é a 4.57 e a mais recente é a 16.04. Isso significa que não existe um controle de upgrade de software no parque. Esse tipo de olhar é que é importante quando a gente traz os dados para uma ferramenta de análise de dados e verifica esses dados de forma, vamos dizer, com o olhar da segurança cibernética e padronização. A gestão de vulnerabilidades também, a gente usa ferramentas de análise de vulnerabilidade, traz isso para uma ferramenta de análise de dados e verifica, por exemplo, a quantidade de vulnerabilidades. Nesse caso, os sistemas operacionais são sistemas operacionais razoavelmente novos, mas olha a quantidade de vulnerabilidade que eles têm e a gente vai focar, obviamente, sempre nessas vulnerabilidades. Aqui já aparece a vulnerabilidade. Ele diz que o 7-Zip está instalado. Considera isso muito baixo, mas já é uma observação. Você tem 7-Zip instalado em servidores remotos. Aqui, vulnerabilidade de escalação de privilégios que permitem que um usuário escale privilégios dentro de um sistema operacional e etc. A gestão de privilégios administrativos é quem da empresa tem privilégio de quê nos sistemas. Isso aqui é do AD. Então, por exemplo, aqui a gente tem várias pessoas com privilégios administrativos no Active Directory. Então, quem é administrador do AD? Isso é importante que a gente consiga ter essa visão. Essa informação, ela está só no AD, mas ela talvez não tenha uma gestão muito efetiva. As configurações seguras, então a gente pega agora os benchmarks de segurança, aplica esses benchmarks nos softwares e nos serviços que esses softwares provêm, e a partir daí a gente verifica as métricas de risco de cada um desses sistemas operacionais. E normalmente a gente se assusta quando a gente configura um servidor sem pensar, por exemplo, na hardenização dele, no endurecimento desse sistema no aspecto de segurança. Bom, o CIS, então, ele vai mudar agora, no início desse mês, em meados de maio, né? E a grande alteração é que o foco deles, depois de muito estudo, foi a computação em nuvem, a mobilidade e o trabalho em casa, o home office. Atualmente, ele é baseado no framework Mitre, que é um framework, no Mitre Attack, que é um framework em que a ideia é conhecer técnicas e táticas de atacantes. A partir daí, dessas técnicas e táticas dos atacantes, foram definidos os controles e esses controles foram priorizados de acordo com as técnicas e táticas mais efetivas. Não muda muita coisa em termos de conceito, mas a priorização muda. Então, observem aqui, por exemplo, gerenciamento de controle de acesso,
proteção de dados que anteriormente estavam bem mais abaixo, eles aumentam em prioridade, o que alinha o SIS V8 com a LGPD. Então, a nossa solução, a solução da Módulo, ela é uma solução bastante alinhada com o SIS V8 e que ainda não foi lançado, mas por conta da LGPD, a gente acabou criando uma solução que tem um bom alinhamento com o SIS V8, né? Então, a nossa solução, primeiro, a gente entende a empresa para entender aqui como a lei se aplica na empresa, a gente faz um inventário de área, das áreas da empresa, essas áreas a gente inventaria os sistemas, os seus responsáveis, aplica essas boas práticas do SIS aos sistemas, decompõe os sistemas em hardware, software e dados e aplica boas práticas no hardware, no software e nos dados. E também aplica as boas práticas à empresa. Então, por exemplo, a empresa precisa ter conscientização de segurança e treinamento. A empresa precisa ter gerenciamento e resposta a incidentes. Então, essas boas práticas são aplicadas em várias camadas até que a gente chegue no dado. Tá? Isso tudo é feito num software que automatiza todas essas etapas. Agradecer a presença de todos e passo a palavra agora para o Eduardo Silva. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos, obrigado, Cássio. Eu sou Eduardo Silva, auditor líder, ISO 27001 na Módulo, especialista em segurança da informação, e hoje nós vamos falar um pouco sobre como proteger os dados pessoais usando o framework do PCI DSS, né, que é um framework voltado para a área de cartão de pagamentos, para o mercado de cartão de pagamentos, mas que tem tudo a ver com a proteção de dados, né? Sendo que lá no mercado de cartão de pagamentos falamos dos dados de transações de pagamento e na LGPD nós falamos dos dados de pessoas. Nós vamos ver quais são as similaridades entre os dois cenários. Vamos lá. O artigo 5 da LGPD diz que dados pessoais são informações relacionadas à pessoa natural identificável ou identificável, né? No caso do PCI, ele trata justamente dos dados de cartão de pagamento, como o número do cartão, os dados que estão no chip, os dados de autenticação que estão guardados dentro do tipo da tarja magnética. Então, embora apareçam coisas diferentes, na realidade, os dados de cartão propiciam a identificação de pessoas. Por isso, eles são objetos de proteção do PCI, muito particular e parecido com a questão da LGPD. Né? O próprio PCI ele já vai dar uma noção de como, no seu documento principal, ele vai dar uma noção de como anonimizar. Veja que os dados de cartão, como o caso do número PAN, nome de titular de cartão, código de serviço e outras coisas, eles têm uma proteção de armazenamento, mas ele determina que seja feita uma anonimização no momento em que é necessário que se converta do cartão, que é o número PAN, de maneira que ele fique ilegível. Ele só pode ser armazenado desde que ele seja tornado ilegível. Né? Enquanto os outros dados são permitidos e os dados de autenticação, esses não são permitidos. É o caso justamente da LGPD, que inviabiliza o tratamento, mas diz que o dado tem que ser tratado, conforme for, tem que ser anonimizado para que não aconteça a possibilidade de identificação de uma determinada pessoa que vai gerar dano ou lesão para a imagem dessa pessoa. No artigo 6, diz já que as atividades de tratamento de dados pessoais devem observar a boa-fé e, pelo menos, os princípios de finalidade, adequação e necessidade. Já o controle 3.1 do PCI, ele diz lá que os dados de cartão do titular,
né? Eles devem ter o seu armazenamento limitado o mínimo possível pelo menor tempo possível. E já vai dando algumas direções aí quanto ao tratamento, como a quantidade de dados armazenados, o tempo de retenção, conforme as exigências legais e regulatórias ou comerciais, né? Deve existir, a empresa tem que ter requisitos de retenção específicos para dados de titular de cartão, e o processo de avaliação trimestral para identificar dados que não tem mais necessidade de existir na base de dados. Aí, conforme for, esses devem ser excluídos de maneira segura. No artigo 12, a LGPD, ela diz lá que os dados anonimizados serão considerados dados pessoais para o fim da lei, né? Salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido. O controle 3.4 do PCI diz lá que deve se tornar o ilegível em qualquer local onde ele seja armazenado. E aí ele vai dar, a sequência desse controle, ele vai dar as formas de implementação sugeridas, que todas elas vão para o lado da criptografia, tecnologias de hash, tokenização e coisas assim do tipo. Porque os dados de cartão, eles são diretamente relacionados com os dados pessoais. Então, é possível fazer um paralelo entre os dois cenários, entre a técnica de tratamento do dado de cartão e a técnica de tratamento para o dado pessoal que a empresa está cuidando, que a empresa está tratando. LGPD, artigo 16, diz que os dados pessoais serão limitados após o término de seu tratamento no âmbito e nos limites técnicos das atividades. Certo? O requisito 3.1. Ele diz lá que deve haver uma exclusão segura dos dados do titular de cartão que não são mais necessários por motivos legais, regulamentares ou comerciais. Certo? E a LGPD, o cenário com abrangência, né? O PCI ele vai trazer uma profundidade de tratamento. Então, ele para as empresas que já têm o framework do PCI implantado para proteger o seu cenário, para proteger o tratamento de dados de cartão, por que não expandiu agora e cuidar dos dados pessoais? Ele é 100% paralelo, compatível e, como foi dito há pouco pelo Cássio, na oportunidade dele, ele já tem mapeado uma série de controles do SIS que ajudam a robustecer a segurança do ambiente. A LGPD, ainda no artigo 46, diz lá que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado e de situações acidentais, ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação e qualquer outra forma de tratamento. Para isso, o PCI ele tem uma estrutura de framework que é 100% de novo, 100% compatível. A estrutura do framework do PCI, ele observa a estrutura do sistema de gestão de segurança da informação, né? Aí olhando as políticas, normas, procedimentos e processos, ele olha a cibersegurança, observando segurança de perímetro, controle de acesso, armazenamento seguro, criptografia, desenvolvimento seguro, gestão de vulnerabilidade, as trilhas de auditoria, olhando a rastreabilidade dos dados e das informações das operações. Isso tudo possibilita o ciclo PDCA, que enquanto o ciclo PDCA internamente está acontecendo, de uma forma sistêmica, o projeto de certificação, o projeto de manutenção, ele está sendo atendido, enquanto o ambiente é avaliado, né, aquilo que é avaliado é corrigido e depois é relatado publicamente, no modelo aí do relatório e do atestado de conformidade do PCI, que no caso da LGPD vai seguir o fluxo das suas documentações normais, mas sempre com o ciclo PDCA por trás. Né? O framework, a estrutura do framework, ele traz 6 objetivos de segurança, que por sua vez eles se abrem em 12 requisitos que tem 402 controles. É lógico que esses 402 controles eles podem aumentar, se não me falha a memória, pode chegar a 420 controles dependendo do cenário. Quando um tipo de criptografia ele está obsoleto e ele tem que funcionar com determinada proteção, ou quando é um provedor de hospedagem compartilhada, ou um outro cenário característico que vai trazer uma demanda para controles adicionais. Mas, de uma forma geral, de uma maneira mais abrangente, 402 controles são os aplicáveis aos cenários mais comuns. Né? Os 6 objetivos são proteger as redes de sistemas, proteger os dados de cartão,
promover a gestão de vulnerabilidade, implementar um controle sistemático e rígido de acesso, monitorar e testar regularmente as redes e fazer a gestão das políticas de segurança da informação, que é o sistema de gestão de segurança da informação, com suas políticas, um procedimento daquilo que nós falamos há uns minutinhos atrás. Dentro do primeiro objetivo de redes e sistemas, né, nós temos construir e manter as redes seguras. Aí nós vamos falar de segurança de perímetro, para evitar o contato, a possibilidade, ou evitar ou diminuir a possibilidade de contato de um fraudador, de um atacante, a esses dados que são os objetos de proteção, e o requisito 2 que vai falar da configuração segura, porque não adianta o ativo ser robusto, ser parrudo, ele tem que funcionar com segurança. Para isso, é necessário que essas configurações elas sejam tratadas, certo? Dentro, agora, do objetivo número 2, que é proteger os dados de cartão, tem que ser tratado, tem que ser protegido o armazenamento e garantido a anonimização desse dado que está armazenado, certo? E para isso, dentro do requisito 4, observa-se agora como esses dados são transmitidos, quer dizer, os dados têm que ser transmitidos para as redes consideradas públicas ou inseguras com segurança. E aí o requisito 4 vai orientar e ajudar nesse tipo de implementação. No terceiro objetivo, que é fazer a gestão de vulnerabilidades, vem o requisito 5 orientando na implementação de sistemas anti-malware, certo? Para evitar infecções cibernéticas, e o requisito 6 vai falar da aquisição e desenvolvimento de aplicação, trazendo o desenvolvimento seguro, olhando os critérios de aquisição de novos sistemas e trazendo algumas outras práticas para incluir a segurança da informação no ciclo de vida dos sistemas e dos códigos. Dentro do próximo objetivo de segurança, que é a implementação de medidas rigorosas de controle de acesso, o requisito 7 trata da restrição do controle de acesso aos dados armazenados. O requisito 8 fala do controle de acesso aos componentes do sistema, do ambiente computacional, né? O requisito 9 já vai tratar a segurança física, que é o controle de acesso aonde esses dados são manipulados, tratados ou armazenados e aos sistemas que compõem esse ambiente. Quinto objetivo, fala de monitorar e testar as redes, o requisito 10 já vai trazer a gestão das trilhas de auditoria, os controles de log, a gestão de log, como eles são armazenados, como eles são tratados, o que os logs precisam conter e o que eles podem conter, porque a necessidade não é necessariamente a autorização, a possibilidade, certo? E o requisito 11 vai trazer os testes que precisam ser feitos na rede, como os testes de vulnerabilidade e teste de invasão, na sua regularidade, na sua metodologia e até na qualificação das pessoas que usam. Então, o framework ele vai orientar isso tudo, inclusive até dentro do requisito 10, falando da monitoração dos sistemas críticos e na questão dos ambientes. Aí, requisito 6, falando sobre as políticas e os documentos, estabelecimento do sistema de gestão, e da mesma forma que o Cássio disse há pouco, que o CIS ele tem uma prioridade, o framework do PCI também tem uma sequência, um instrumento pronto dentro do site, que pode ser baixado lá, que vai abordar a ordem de prioridade que isso precisa ser implementado, auxiliando as empresas a fazer um plano de ação adequado para que promova a correção e os ajustes necessários. Dentro de tudo isso, todos esses controles que nós falamos, o PCI elenca uma quantidade de recursos de segurança que precisam existir, CIEM, IDS, DPS, UAF, DLP e uma série de outros, certo? Na gestão de vulnerabilidade, que é necessário para o PCI, alguns testes precisam ser feitos regularmente, como análise de tráfego de rede, credenciais em uso, criptografia, análise de logs, scans de vulnerabilidade, teste de invasão. Nesse aspecto aqui, é interessante, aqui na Módulo, nós fazemos isso para o cliente de forma a agregar valor, usando técnicas de análise forense computacional, para que o cliente tenha a maior visibilidade possível do seu ambiente e a maior certeza do seu nível de maturidade em relação à segurança da informação e à segurança cibernética. Para apoiar tudo isso, a Módulo conta com algumas soluções que são muito interessantes, como o LGPD Manager, o PCI Manager, a lei digital, que a Carolina falou no início desse webinar, onde há dashboards e sistemas de controle que apoiam na validação, fazendo gap análise e toda a parte de controle de implementação das atividades que são recorrentes, possibilitando gerar relatórios que auxiliam os times
nesses tratamentos, entendeu? Então, é 100% compatível o framework do PCI com as necessidades de atendimento legais da LGPD. Gente, eu quero agradecer a oportunidade e agora eu passo a palavra para o Eduardo Poggi. Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu só ajustar aqui a minha tela. Estão todos vendo a minha tela? Espero que sim. Opa, sim. Tá. Pessoal, vou falar um pouquinho da ISO 31000, né? Essa ISO que é uma ISO que determina a diretriz do processo de gestão de riscos, e falar do módulo Meta Framework, que foi um insight que nós, na Módulo, tivemos decorrente até da construção da ISO 31000 e da tradução dela para o Brasil na ABNT. Eu sou membro da ABNT, o Alberto é coordenador da ABNT, do comitê que trata o processo de gestão de risco, e a gente, na Módulo, tivemos um insight e construímos esse módulo Meta Framework, né? A primeira provocação que eu faço, né, e é muito importante, é que quando a gente vê uma norma de gestão, uma norma tão alto nível, que é essa da ISO 31000, como é que eu vou adotar, como é que eu vou implantar isso dentro da minha organização? Por onde eu começo, o que eu preciso fazer e como isso se organiza, se instancia dentro da minha organização, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que entender a estrutura da norma. É uma norma de 16 páginas, 16, 17 páginas, e ela tem, além dos cláusulas 1, 2 e 3, que são a introdução, algumas definições, ela tem 3 cláusulas principais, que são princípios, framework e os processos que se estruturam a gestão de risco, tá? No de princípios, a gente vê aí as principais diretrizes que têm que ser adotadas quando você cria uma norma ou uma política de gestão de risco dentro da sua organização. Ou seja, ele tem que considerar que esse processo de gestão de risco cria e protege o valor da organização, ela tem que estar integrada dentro do seu processo, ou seja, dentro das diversas áreas, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, e diversos outros fatores. Ela tem que ser customizada para a sua empresa. É uma norma, é uma diretriz geral, mas ela tem que ser customizada para dentro da sua organização. 2, ela tem que ser implementada através de um framework, que é um framework de estilo PDCA, ou seja, ela tem que ter um processo de integração, ela tem que ser desenhada, implementada, avaliada e melhorada de tempos em tempos. Então, é como se fosse um sistema de gestão de riscos dentro da sua organização. E essa implementação, esse framework é implementado através dos seus processos, que a gente separa de processos principais e processos de apoio. E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, tá? Então, a gente tem que o objetivo do framework é garantir que a liderança da organização e todos os envolvidos se comprometam a implantar, a adotar esse framework de gestão de riscos. E o processo é um processo genérico que é aplicado em todas as áreas de forma integrada nos seus processos da sua organização. A gente sabe que o processo de gestão de riscos, né, a função da gestão de riscos, ela se baseia no conceito de apoiar a tomada de decisão. E nesse direcionamento de apoiar a tomada de decisão, é muito importante que esse processo seja incorporado pelos gestores da sua organização. Ou seja, eles têm objetivos a serem atingidos, qualquer área tem um objetivo a ser atingido, e eles estão tomando constantemente decisões para atingir esses objetivos. Uma vez essas decisões tomadas, elas têm que ser baseadas num processo de gestão de risco. E risco é o quê? O efeito da incerteza nesses objetivos. Então, todo o processo de gestão de riscos, ele tem que ser incorporado nas diversas áreas da organização. É muito importante a gente entender que a importância dessa norma de gestão de risco, por quê? Porque ela está sendo incorporada, essa dinâmica, esse processo, está sendo incorporado em todas as outras normas ou frameworks de sistema de gestão
de diversas áreas, ou seja, você tem um sistema de gestão de qualidade. Sempre é preconizado que você tem que fazer um processo de gestão de riscos antes. Sistema de gestão de segurança da informação. É preconizado que eu tenha que fazer uma gestão de riscos antes. Sistema de gestão de privacidade da informação. Sempre é preconizado que eu tenha que fazer uma gestão de risco antes. Então, ela é muito importante porque ela define o que você precisa fazer para ter uma gestão de risco eficaz, né? Provavelmente, a gente já fez a certificação, a gente é certificado 27001 e 27.701, e a conversa que o auditor teve com a gente no que se diz respeito à gestão de risco como me mostra a sua norma de gestão de risco se ela está aderente à ISO 31000. Ele verifica isso no seu processo. Então, por isso da importância da gestão de risco. E o insight que a Módulo teve, que nós tivemos, né, foi um insight de pegar esses processos, de organizar, enquadrar, né? Vou pegar uma aguinha aqui que está. Enquadrar esse ciclo, esse fluxo dos processos de principais e de apoio dentro do que a gente chama do módulo MetaFramework. Então, basicamente, a gente pegou, estruturou, enquadrou dentro de uma visualização melhor do que seria as atividades ou as ações importantes que devem ser executadas para que a gente tenha uma gestão de risco eficaz dentro da sua organização. E a gente estruturou esse módulo MetaFramework de forma que esse MetaFramework pode ser aplicado a qualquer sistema de gestão. Então, ele é aplicável à própria ISO 31000, com as suas diferentes cláusulas, ou seja, você tem todas as cláusulas de escopo, contexto e critério, processo de avaliação de risco, o tratamento de risco e as linhas, toda a parte de implantação, comunicação e consulta, monitoramento e análise crítica e registro e relato. Isso pode ser feito para 31000, lógico que ela decorre da 31000, mas se a gente olhar para os riscos cibernéticos ou riscos de segurança da informação, ela também é aplicável com todas as cláusulas aí estruturadas nesse mesmo MetaFramework, nesse mesmo framework dos frameworks, ou seja, qualquer coisa que você faça, tanto para segurança da informação, para proteção de dados, proteção da privacidade, a gente encaixa dentro desse framework de segurança da informação, esse MetaFramework. Aqui um exemplo, o Cássio falou aí do CIS, eu trouxe aqui o do NIST, o framework do NIST, de forma que a gente consiga encaixar e ver que ações podem ser feitas. Se você olhar dentro de uma empresa, eu sou uma empresa estou falando assim de algo extremamente diferente, eu sou uma empresa que faço barragens. Esse framework é aplicado também para gestão de riscos em barragens, ou gestão de riscos hospitalares, gestão de riscos à privacidade, à proteção de dados pessoais. Ele é aplicável de tal forma que a gente tem a capacidade de estruturar qualquer processo de gestão e que envolva um processo de gestão de riscos dentro desse framework, permitindo que ele seja de forma multirregulatório e multidomínio de risco. Ok? A ideia é que esse MetaFramework permita vamos dizer assim, alinhar o conhecimento de risco na organização, ou seja, o mesmo processo usado em várias áreas, tá? Estruturando e atendendo duas grandes vertentes, que é o risco do compliance e os riscos operacionais. Ou seja, risco de compliance é risco de não atendimento a alguma regulamentação e os riscos operacionais. Implantando dentro da empresa um modelo de risk-based thinking, ou seja, cada gestor tem que tratar os seus riscos operacionais, os seus riscos de conformidade com o LGPD, com qualquer outra regulamentação que surja, tá? Então, em resumo, acho que a apresentação é bem rápida. O que é o módulo MetaFramework? É uma abordagem global para incorporar esse processo de gestão de riscos da ISO 31000 em todos esses processos da organização, dando uma visão holística de que os riscos podem ser visualizados de uma forma única. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é que o FAIR, voltando aqui rapidinho, o FAIR ele está dentro, que o Alberto falou, está dentro desses itens aqui dentro, que são a identificação, análise e avaliação de riscos. Ou seja,
em vez de você tratar isso de forma qualitativa, como a gente estava fazendo, que a gente costumava fazer, a gente já está bem acostumado, a gente faz isso de forma qualitativa, fornecendo uma visão de riscos em forma de dinheiro. Risco é dinheiro, risco é perda de dinheiro, tá? Então, concluindo, eu sempre gosto de fazer um call to action aqui no final, tá? O que eu recomendaria para todos fazerem é: entenda o processo de gestão de risco, que está na ISO 31000, ele é maleável, customizável e deve ser integrado dentro da sua organização, ou seja, customizado para a sua organização. Sei lá, através de um manual de gestão de riscos corporativo, através de uma política de gestão de riscos, tá? Customize ele para a sua empresa, ou seja, ele tem que produzir, as entradas e as saídas são padronizadas, as métricas podem ser diferenciadas para cada área, uma métrica da área de hospitalar é uma métrica para uma vamos dizer assim, para uma empresa de engenharia de barragem é outra, a métrica para a privacidade pode ser outra, mas no final eles se consolidam. E 3, capacite todos os gestores e colaboradores para ter esse conceito de risk-based thinking. Risk-based thinking, a gente já faz isso por padrão, isso é padrão, quem é gestor já faz isso, quem tem que entregar alguma coisa já faz isso de forma clara, só você fazer o cara crachar, ou fazer isso de forma mais metodológica e organizada. E, terceiro, monitore continuamente os fatores dos riscos que você criou, ou seja, dos riscos que você está preocupado, você tem que monitorar esses indicadores, cria esses indicadores e monitore de forma que você tenha resultados preditivos, ou seja, um fator pode dizer, olha, esse risco de aumento ou da queda da barragem pode aumentar. Então, esse processo é o que a gente chama de gestão de risco, tá? Eu fico aguardando aí para o final as respostas, eu vou passar agora para o Fernando Nery. Tá? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, bom dia a todos. Em primeiro lugar, uma notícia triste, né? Um grande guerreiro aí dos frameworks, já que hoje é o dia que nós estamos falando sobre esse assunto, né? Que é o Rafael Mandarino, ele faleceu de ontem para hoje, e ele foi diretor da Diretoria de Segurança da Informação do Governo Federal e sempre foi alguém que sempre teve muito ligado a esse assunto de frameworks, né? Autor de alguns documentos assim bem pioneiros, e é uma grande perda aí para o setor. Então alguns de vocês devem ter conhecido e talvez até convivido com ele. É uma grande perda aí para o setor de segurança da informação e segurança cibernética. Bom, acho que a maior homenagem que a gente tem a fazer a ele é continuar discutindo, falando sobre esse assunto. Várias reuniões eu tive com ele para falar de ISO 27001. Vamos em frente. Bom, então, vamos falar um pouquinho, né, da relação entre a LGPD, a ISO 27001 e a ISO 27701. Né? Ou seja, a 27001 é a norma de certificação de segurança, a 27002 é o código de práticas, né? Eu diria assim que é uma expansão da 27001. A 27001 você implementa o SGSI, o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, e a 27701, com ela a gente vai fazer o atendimento ao sistema de gestão de proteção de dados, né? Então, existem vários conceitos, inclusive, acho que é importante, sempre que você faz a política, né, você saber qual é a diferença de privacidade de dados, proteção de dados, privacidade, proteção de dados pessoais, segurança da informação e segurança cibernética. Ou seja, é um conjunto de termos, né, que é bem relevante que a gente esteja sempre bem alinhado internamente sobre o que é cada um deles. Bom, eu vou, em primeiro lugar, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, podem encaminhar, tá? O Alberto aí está administrando as perguntas. No final, nós vamos procurar responder algumas. Hoje o pessoal estava animado, passou um pouquinho do tempo. A Módulo, nós somos certificados 27001 e 27701. Nós obtivemos a certificação, nós já éramos 27001 e agora fizemos uma expansão, tá? Quem quer certificar, ele precisa já ter a 27001 e faz a expansão para a 27701. Experiência muito boa, principalmente agora, né? Ou seja, que nós fizemos a recertificação em 2 cenários diferentes do que nós já tínhamos feito antes. Primeiro, pandemia, home office, 100% nuvem, e o segundo com a LGPD. Então, essa nossa experiência foi bastante interessante. A primeira vez que nós fomos certificados, nós fomos a primeira empresa das Américas e a primeira empresa de segurança certificada 27001 em 2006, né? Eu já vi aí que alguns amigos nossos que estão aí
na audiência aí, naquela época já tratavam esse assunto junto conosco. E essa experiência com certeza mudou muito, né? Quando você pega ali 2006, para você ter ideia, não existia ainda o iPhone. Trabalhar em casa, as pessoas dificilmente pensavam nisso, ou seja, quantas vezes eu viajei para outra cidade para fazer uma reunião e voltar, ou seja, é uma reunião mesmo. Hoje em dia, né, a gente está numa outra realidade e, com certeza, proteger informações, proteger dado pessoal, proteger infraestrutura é um conceito diferente. E a ISO 27001, ela não mudou muito, né? Então a gente precisa, obviamente, ser também contemporâneo. Aí a primeira pergunta: para atender a LGPD, é necessário usar a 27701, que é a norma de privacidade de dados? A resposta é não. Porém, a 27701 vai ajudar muito, né? Até conversando com o Pod outro dia, ele me falou: não, Fernando, a LGPD é o quê e a 27701 é o como. Ah, legal, bacana, eu acho que faz todo sentido isso aí. Ou seja, você, no caso aí tem um outro caso, ou seja, ao mesmo tempo que a ISO 27001 ela é mais profunda do que a LGPD, eu vi até que o Eduardo lá colocou um gráfico lá, né, abrangência versus profundidade, a 27001 é sim mais profunda que a LGPD, porém a LGPD é mais abrangente que a 27001. Em termos de escopo, né, inclusive, quando você fala vou certificar ISO 27701, uma empresa de porte médio para grande, é praticamente impossível você começar a certificar o escopo todo. Então, você escolhe um escopo reduzido e certifica aquele escopo na 27701. A LGPD você não tem essa alternativa. A LGPD ela é abrangente, tem que ser em todos os processos, áreas, negócios, atividades, sistemas, suporte de dados, parceiros que tratam dados pessoais. Você tratou dado pessoal, está no escopo da LGPD, o que não é verdade na 27701. Por outro lado, a 27701 precisa conviver dentro de um escopo corporativo, porque não dá para você vou fazer uma política de privacidade para o escopo da 27701 e uma política corporativa. Você precisa ter uma política corporativa na qual a 27701 se encaixa. Então, eu diria que o desenho que o Eduardo mostrou lá, né, com uma barra horizontal, outra barra vertical e a interseção, é mais ou menos essa convivência que é necessária a gente fazer. Bom, e qual é a relação, né, entre as duas, a LGPD e a ISO 27001? Eu acho que, às vezes, as pessoas querem usar um diagrama de Venn, né, aquelas circunferências ali com a sua interseção, para qualquer coisa que você queira associar. Não necessariamente você só tem essa notação. Você pode ter notação hierárquicas, né, em formato de pirâmide, de árvore, de grafo, ou pode ter modelos cíclicos. O que eu entendo dentro da nossa experiência, né, é que é melhor realmente você trabalhar com um modelo hierárquico, ou seja, a LGPD você é obrigado a atender, não tem dúvida. E a 27701 tem uma série de melhores práticas que se encaixam em alguns lugares da LGPD. A 27701, inclusive, não considera toda a LGPD. Aí outro ponto, certificar a ISO 27701 é garantia de atendimento à LGPD? A resposta é não. Porém, ela ajuda no seu atendimento sem dúvida alguma. O escopo que é certificado 27701, ele faz uma contaminação do bem para você chegar a toda a LGPD. É como se fosse um vírus, né, usando um termo aí atual, que você contaminou num lugar, fez um modelo de excelência e depois, no mínimo, você tem a referência para você fazer tudo isso. Então, não existe certificação para a LGPD, tá? Quem falar isso para você, ou não sabe o que está falando, ou está querendo te enganar. Melhor que seja o primeiro caso. Então, sempre que você pensar na certificação 27701, você pode certificar, por exemplo, pessoas em LGPD, mas não dá para certificar uma empresa, porque certificar uma empresa significa o seguinte: você não vai ter sanção. O fato de você não ter sanção, você não tem nenhuma garantia que você não vai ter nenhum tipo de sanção judicial, Ministério Público, agência reguladora, cliente, a ANPD e assim por diante. Então, é relevante você saber. Se vocês perguntarem, Fernando, eu preciso atender a LGPD, eu devo usar a 27701? Nós vamos falar que sim. A 27701 é suficiente? Vou falar que não. Então, obviamente, ou seja, nós falamos aqui de vários frameworks, né? Quem está acompanhando desde o início, quem perdeu alguma coisa pode depois acompanhar, pode pegar gravado, né? A Bela vai deixar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat. Vocês viram que nós falamos de vários frameworks, que a estrutura, né, a sintaxe de cada framework é diferente. A LGPD tem um modelo diferente do FAIR, que é diferente da ISO 31000, que é diferente do PCI, que é diferente do CIS,
que talvez o único que guarde uma relação sejam as normas ISO. E nós vamos cada vez mais conviver com isso. Quem é de telecomunicações já tem uma decisão da ANP falando sobre LGPD. Quem é de tribunais já tem uma decisão do CNJ também falando sobre LGPD. Também a ANS tem isso, o Banco Central tem decisões, tem inclusive um padrão de BIA para você seguir. Então, todos esses modelos, eles são heterogêneos no que se refere à sintaxe, né, à forma de funcionamento dela. Aí, outra pergunta, a 27001/2 são suficientes para atender os requisitos de segurança da informação /cibernética? A resposta disso é não, e é importante o seguinte, a 27001 e 27002, ela é de 2013. Se ela é de 2013, se ela foi aprovada e foi um consenso mundial em 2013, com certeza ela está ultrapassada. Ela não fala de home office, ela não fala de IoT, ela não fala de nuvem, ou você pode até fazer umas analogias, tá? Mas é força barra. O Cássio, né, até falou do CIS, daqui a 2 semanas vai sair a versão 8 do CIS, vale todo mundo acompanhar, pode nos acompanhar que nós vamos estar dando as notícias todas. Mas a 27001 e 2, ela é ótima em termos de estrutura. A 27001 é um sistema de gerenciamento de segurança da informação imbatível, excelente, porém ele precisa de complemento técnico. Esse complemento vem por meio do CIS, por meio do NIST. A nossa escolha é o CIS. Inclusive, né, o governo federal, eles estão dentro do... selecionaram o CIS, né, bem recentemente como framework oficial. Então, partindo aí para a conclusão, a LGPD, para facilitar a visão dela, porque é o seguinte, diferente do CIS, que é ordenado, diferente do PCI, que tem um modelo de ordenação, diferente da ISO, que cria um modelo baseado no PDCA, diferente do FAIR, que monta uma estrutura em árvore, a LGPD não tem nada disso. Tá? Ela tem, no máximo, um agrupamento por capítulo que não necessariamente é coerente quando você vai olhar ali tecnicamente. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos quais são os assuntos da LGPD. O assunto fundamento e definição tem 19 itens, requisitos, alíneas, artigos, parágrafos, incisos. A aplicação da lei tem 20, minimização tem 1 e assim por diante. Então, nós procuramos categorizar a LGPD até para facilitar o que o Poggi falou do Meta Framework. Tá? Valeu, Paulo. Então, a visão da LGPD ela é diferente, ela é estruturada, ela é hierárquica, ela é identada, ela trabalha mais profundamente dentro dos assuntos. Vale a pena realmente analisar, quase 100 páginas aí de documentos. Entra lá no site da ABNT ou dos sites que vendem norma, compra a norma, tá? Inclusive, eu falo, não, eu vou copiar. Onde é que eu copio a 27? Cara, compra, porque você quer fazer um modelo de ética, de compliance, de atendimento, você tem que começar certo. Se você já começa pirateando, já não funciona. Então, a LGPD tem uma estrutura bem diferente, tá? Desculpa, aqui o título está LGPD, mas o correto é ISO 27701, tá? Então, a 27701 ela é realmente estruturada de uma forma diferente e usa o modelo do PDCA. Tem a ver com a 27001, tem a ver com a 27005, tem a ver com a 37001, tem a ver com a 31000. E sempre, né, a gente deve buscar uma convergência dentro da organização. Porque nós falamos de duas coisas, uma abrangente e a outra profunda. Eu devo ser mais abrangente ou mais profunda? Quem é que decide isso é o negócio, né? Então, eu diria que tem várias áreas. Foi muito interessante quando primeira vez que eu escutei essa história de DPO e começou a ter discussão aqui no Brasil. Já vamos responder, Leandro. Obrigado pela pergunta aí. Então, aqui no Brasil, né, a primeira vez que começou a falar de DPO aqui, eu conversei com o Fernando Fevereiro, ele já fez algumas lives conosco aqui, é um cara super capacitado e é especializado na Europa em GDPR. Eu falei, pô, com certeza ele sabe infinitas vezes mais que eu esse assunto. Aí eu entrei em contato com ele e falei para ele, cara, olha só, aqui no Brasil tem uma discussão grande, não sei se vocês lembram que na confecção da LGPD tinha lá a exigência de conhecimento jurídico para o DPO e tudo mais, aí gerou uma polêmica. Aqui no Brasil tem uma discussão grande se o DPO deve ser um cara que entende de direito ou se é um cara que de direito de cybersecurity. Como é que é aí na Europa? Ele falou, cara, é o seguinte, na Europa ninguém tem dúvida nenhuma. O DPO tem que entender do negócio. Porque a GDPR atinge todas as áreas, toda a estrutura, gera ações judiciais. Então, o DPO precisa entender do negócio. Então, isso aí realmente é uma coisa essencial. Foi a primeira grande lição que eu tive
em termos de gestão de proteção de dados. Tá? E um outro dia a gente conversa por que os europeus falam em proteção de dados e por que os americanos falam em privacidade. É outra conversa aí, no futuro a gente fala. Bom, aí tem alguns exemplos, né? Olha só, a minimização, para você achar o conceito de minimização dentro da LGPD, cara, você tem que colocar uma lupa lá, ó. Artigo 6, inciso 3º, dentro da necessidade, você descobre que quando o legislador descobriu aquilo, ele colocou aquilo, ele estava falando em minimização, a limitação do tratamento ao mínimo necessário, é o princípio da necessidade. Então, beleza. Pô, mas vem cá, o que está escrito ali não permite que eu faça. Qual é a referência que eu vou usar? Está ali, ó, LGPD. A ISO 27701. Que não, isso aqui não é tudo, tá? Ainda tem mais para baixo, já tem a definição de minimização. Isso vale para todos os assuntos. Criança e adolescente. Cara, como é que você vai fazer criança e adolescente sem olhar o Estatuto da Criança e Adolescente, sem olhar alguns costumes, sem olhar as questões definidas, né, para esse assunto? Aí depois vem o Privacy by Design. O Privacy by Design, ele está lá, ó, artigo 46, parágrafo 2. As medidas que tratam deverão se observar desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução legal. Pô, falam tantos Privacy by Design, né? A 27701 dedica uma seção para o Privacy by Design e para o Privacy by Default. Além disso, né, a Anne Cavoken, ela é uma pessoa que criou esse conceito de Privacy by Design, tem lá os 7 princípios do Privacy by Design. Então, você pode aprofundar, você tem diversos conceitos com relação a isso. Aí, aproveitando lá a provocação do Poggi lá e a epifania que ele teve, como eu não gosto nunca de ficar atrás dele, eu resolvi fazer um 5W2H dessa relação, né? Ou seja, a LGPD é o quê? Hoje é o quê? As metodologias, os frameworks e tudo mais são como? O negócio, ele desempata não, ele define, né? Ele diz o porquê. O DPO, os comitês, os pontos focais são os quem? Os suportes de dados pessoais são onde, né? Papel, sistema, serviço web, tudo isso são os onde. O projeto e o processo contínuo define o quando. Eu sempre falo, cara, define seu projeto de LGPD. Primeiro, o projeto, como que você vai implementar. Implementou, faz um corte, chama aquilo ali dali para frente de processo e, a partir dali, se tiver alguma demanda de proteção de dados nova, vai entrar com o Privacy by Design. E o orçamento contínuo, CAPEX mais OPEX, é o how much, né? É o quanto. Então, nós montamos esse modelo aqui, depois eu peço aí para o Alberto e o Poggi ver se fez sentido aí essa avaliação. Então, essencialmente é isso. Alberto, se você puder deixar aí o último slide, porque acabou, concluí aqui, mas acabou que eu não tinha esquecido de colocar o último slide aqui. Então, pessoal, a essência é essa. Recomendamos vocês usarem 27001 e 27701 e estamos à disposição aqui para pergunta, e o Alberto é o nosso grande gestor aí neste momento. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouquinho. Nós estamos à disposição aqui, o time todo, para as perguntas de vocês. Obrigado. Alberto, aí? Ok, Fernando. Fala. Vou compartilhar, então, aqui a minha tela, que tem aí o nosso link, um QR Code, né, para que vocês, caso precisem de mais informações, vocês podem utilizar o QR Code. De antemão, agradecer a presença de vocês. Hoje eram muitas apresentações, a gente tinha aí um desafio de falar em apenas 10 minutos, mas cada framework desse daria um seminário completo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu atender o objetivo, que era fazer uma passada bem ampla e geral. Tivemos algumas perguntas aqui, eu encaminho se vocês tiverem mais perguntas, sugestões, por favor, utilizem nosso chat. Eu vou encaminhar rapidamente aqui uma pergunta. Fernando, acho que você pode até começar aqui de trás para frente, né? Acho que tiveram 2 perguntas agora relacionadas à questão da certificação 27001 e 27701, tanto do Leandro quanto do Luiz Roque. Beleza, estou de olho aqui, ó. Leandro, para quem não é certificado 27001, é possível certificar 27001 e 27701 junto? Cara, eu acho que sim. Até peço para o Poggi aí, o Eduardo, né, que conduziu a nossa certificação, se é recomendável. Eu acho o seguinte, é possível. Não sei se é recomendável você fazer as duas juntas uma vez, né, que a 27701, ela não foi criada em harmonia com a 27001. Ou seja, você tem os conectores de um lado,
mas você não tem os receptores do outro. Ou seja, a 27001 ela não tem os elementos para se ligar com a 27001, mas o contrário é verdadeiro. Pode ser que surja uma nova versão, a 27001 hoje é de 2013, então ela realmente foi encaixada em cima dessa plataforma. Então, logo depois, se o Pode e o Eduardo puderem comentar, eu acho que a pergunta do Leandro é bem bacana. E a outra coisa, o Luiz Roque perguntou se a única empresa oficial certificadora da 27000 é a Exim. Luiz, eu acho que a Exim não certifica 27000, ela certifica profissionais. Existem algumas certificadoras, né? Tem a DNV, tem a QMS, que é a que nos certifica, tem várias certificadoras. A certificação da ISO demanda de uma acreditação internacional. Por exemplo, a nossa certificação, nós já estamos certificados e estamos aguardando a acreditação internacional. Ou seja, tudo que o auditor faz dentro de casa, ele já passa a recomendação, fala, eu recomendo que seja automatizado, porém isso vai para a acreditação, se eu não me engano, a nossa vai ser na Austrália, está sendo feita agora na Austrália. Então, nós temos o título de certificados, porém não temos ainda o diploma, vamos falar assim. Então, essencialmente, é isso. Aí, isso pode, não sei se o Eduardo quiser também abrir o microfone aí, para complementar a pergunta do Leandro, que eu achei bacana. A pergunta é boa, Fernando. Eu acho que, olha só, e ser recomendado ou não depende do esforço, porque pode ser feito, pode não ser feito. A recomendação depende do que é o objetivo de negócio de cada empresa, tá? A diferença entre você certificar 27001 e certificar ao mesmo tempo 27001 e 27701 é que o teu sistema de gestão ele passa a ser um sistema de gestão integrado. Ele era um sistema de gestão de segurança da informação e agora você está incorporando um sistema de gestão de privacidade da informação. O que você vai ter que fazer é que você vai ter que fazer a gestão de riscos nesse escopo maior, fazer a sua auditoria interna ou pré-auditoria com esse escopo maior. Você vai ter que ter alguns requisitos, dependendo se você é controlador ou se você é operador recontrolador, você vai ter que botar mais requisitos lá da 27701. Como a 27701 é uma extensão da 27001, não tem problema fazer junto. Mas depende do esforço que você quer caminhar, depende da visão de negócio e do que se pretende, tá? Não tem uma recomendação, mas recomendação depende do negócio. Mas pode-se fazer os dois juntos, sim. Edu, se você tiver alguma observação aí, fica à vontade. Então, vamos lá. Eu concordo tanto com o que o Fernando disse, como que você pode. Realmente, não existe os conectores dos dois lados. É isso aí mesmo, o esforço é muito maior, então eu acho que cabe como acréscimo aqui só fazer uma recomendação. A ISO 27001, isso é observado no momento da certificação, ela exige um plano de melhoria contínua. Isso faz parte do sistema de gestão de segurança da informação. Então o ideal que se a empresa busque a certificação ISO 27001, já existir um plano de ação para que aconteça a evolução. E aí sim, vai crescer tanto na implementação da ISO 27001, nas análises de risco, na avaliação, e aí, na sequência disso, faça a certificação ISO 27001 com propriedade, com estrutura, porque na 27701, todo o conteúdo da 27001 vai ser avaliado agora, só que com face à proteção de dados pessoais e à privacidade. Então, o ideal é que faça uma sequência. E para completar essa questão, essa pergunta bem interessante aí sobre a Exim ela não certifica ISO 27001, nem o profissional e nem a empresa. A Exim ela certifica como foundation, né? O que não constitui um auditor nem um implementador. É uma certificação que simplesmente garante que aquele que passou pela certificação tem visibilidade, tem entendimento sobre a norma. Agora, existem institutos, como o que o Fernando trouxe aí, a QMS da Austrália, a BSI, que, se não me falha a memória, eu acho que ela é da Inglaterra, da União Europeia, a PECB do Canadá, que são institutos que trazem acreditação internacional. E aí, sim, esses institutos, eles certificam tanto o profissional, seja como implementador ou como auditor, como também a empresa tendo seu sistema de gestão implementado. E aí, em todo o espectro da família 27000 e as outras na sequência que existem aí. Só um complemento aí, Leandro, e pode, Eduardo, e pode.
a nossa certificação 27001, ela, na verdade, foi uma consequência do nosso atendimento à LGPD. Tá? Quando nós decidimos fazer a certificação 27001, nós direcionamos o nosso atendimento à LGPD de forma que ele fosse compatível com o atendimento a 27001. Eu diria o seguinte, você acha que 90% do que nós apresentamos é totalmente compatível com a LGPD, ou seja, de qualquer maneira o nosso projeto de LGPD teria aquilo. E acho que isso aí facilitou. Como todos são obrigados a atender a LGPD, eu acho que talvez possa ser um caminho, né? Para correr para 27001, inclusive se você já tem um escopo certificado, vale a pena investir nele e em cima dele trabalhar. E o ponto é o seguinte, é no mesmo escopo, né? Não dá para você certificar um sistema X ou um ambiente X ou um escopo X na 27001 e o escopo Y na 27701. Tem que ser em cima do mesmo escopo. Então, por isso que é importante essa questão. Qualquer coisa, Leandro, fala com a gente, estamos à disposição. Só um detalhe, Fernando, é que a gente, quando fez a certificação, a gente tem um lema na Módulo que casa de ferreiro, espeta de ferro, né? Essa é uma coisa que o Alberto sempre fala. É verdade. As evidências todas necessárias para a gente se certificar na 27.701 estão no LGPD Manager. Ou seja, o auditor navegou pelo nosso sistema e viu todas as evidências necessárias para atendimento a 27.701, porque a LGPD tem requisitos adicionais do que a 27.701 tem. Obrigado, excelente. Acho que é um pouco nessa linha, é mais do que estar seguro, precisa demonstrar estar seguro. Então, a importância não só de implementar, mas também manter as evidências. Eu diria que no caso da LGPD, nós temos a mesma analogia, né? Não basta estar em conformidade ou em compliance com a LGPD, é preciso demonstrar essa evidência, né? Então, é importante que as empresas implementem as ações necessárias para cumprimento da lei e atendimento geral, mas também se preocupem na questão de guardar os laudos, guardar as evidências, os relatórios, porque isso, na verdade, é a prova ou a evidência de que a empresa, aí, com diligência, fez o que precisava ser feito. A gente passou um pouquinho do tempo, mas as perguntas entraram, né? Eu vou passar uma para o Cássio Ramos, que é uma pergunta do Henrique. Ele perguntou específico se os dados de vulnerabilidade são importados de uma solução de gestão de vulnerabilidade ou se a própria solução da Módulo é capaz de realizar um inventário. Acho que essa é contigo, Cássio. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, tá, Henrique? Na verdade, assim, essas soluções de vulnerabilidade, elas têm atualização diária, às vezes até mais de uma vez por dia, de bancos de dados de vulnerabilidades. Então, não faz muito sentido a gente criar uma solução. O que a gente faz é se acoplar a essas soluções, seja ou utilizando o acoplamento pela API da solução ou trazendo os resultados dessa solução num XML ou num outro formato qualquer e subindo essas informações para a nossa solução. E a vantagem da nossa solução é que a gente consegue trabalhar bem com as métricas de risco. Essas soluções de análise de vulnerabilidades, normalmente, quando você obtém elas, você não tem as ferramentas de análise de dados. E aí você ou não existem, ou você tem que pagar um extra para ter essa solução que acaba sendo uma solução, vamos dizer, quase no nível enterprise. E aí a gente traz esses dados e dá essa visibilidade em termos de indicadores de riscos, o que agrega bastante valor. Bom, para terminar, eu teria uma pergunta para o doutor Gilberto Martins, que é em relação aos frameworks que ele citou. A gente sempre tem falado muito da necessidade de se ter aí uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Doutor Gilberto, em relação a esse assunto aí de frameworks, como é que o senhor sugere que seja a jornada da organização em relação à adoção dessa quantidade aí de normas, padrões, sopa de letrinhas e números aí que as empresas têm para implementar? É verdade, Alberto. Eu acho que o framework é para anteontem, né? Pelo menos o framework básico, esse que já pode ser feito com essas ferramentas de automatização e de simplificação. E ficar de olho na evolução quando surgir a política nacional, que deve ser um norteador importante, né? E ter sempre essa visão de princípio, meio e fim, de curto, médio e longo prazo, um framework que seja assim, permeável ao longo do tempo. Ele tem uma visão. Se ele estiver ligado com um horizonte de 5 anos, por exemplo, de um PDTI, um plano de informática, né? Então, é sempre ligado com um horizonte que não seja estritamente de curto prazo.
Tá, joia. Obrigado, doutor Gilberto. E só para concluir, né, já que nós não tivemos ainda nenhuma pergunta aqui para a nossa representante feminina da nossa diversidade aqui, para a Carol Duarte, né? É só colocar, Carol, como é que você pensa aqui em relação à plataforma Everest, a lei digital, nesse aspecto aí de guardar as evidências, de ajudar as organizações a se prepararem, como é que o inventário, a lei digital pode ajudar as organizações, hein? Obrigada aí pela oportunidade, Alberto. Não só a lei digital, como você bem mencionou, nós temos um outro produto dentro da plataforma Everest, que é o Inventory. É um princípio bem importante para qualquer adequação, para qualquer atendimento, seja legislação, código de prática. O princípio importante foi o que você, inclusive, mencionou na sua fala, é conhecer, né? Saber o que você precisa fazer, onde, quem envolver, como fazer isso. Então, um outro produto de suporte é o inventário, você conhecer suas áreas, suas partes relacionadas, seus sistemas, além de conhecer também a legislação que você precisa atender e os frameworks que você precisa concluir, atender também para cumprir aquele objetivo. Como o doutor Gilberto mencionou, existem diversos são os documentos e as políticas internas que você pode desenvolver para atender esses objetivos. E na plataforma Everest, além da gente proporcionar uma facilidade de um meio digital com diversas funcionalidades para você criar esses documentos e acompanhar esses códigos de práticas e essas leis, ela também serve como um repositório de evidências para uma potencial certificação, uma interpelação da agência reguladora e o próprio acompanhamento interno dessa equipe multidisciplinar que faz esses processos de conformidade dentro da organização. Bom, obrigado, Carol. Nós passamos realmente um pouquinho do tempo. Queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer aos amigos também. Fontenelle colocou aí como contribuição a questão aí da ênfase no artigo 47 e 49 da LGPD, que fala exatamente como essa questão da estrutura, a necessidade de segurança da informação. Também reforçou de que essa live está sendo gravada, vai estar disponível. Alguns de vocês chegaram no meio das apresentações. Nós tivemos, então, várias apresentações desde o início. Essa live está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal YouTube da Módulo, né? Já foi passado aí o link no chat da reunião. Eu passaria então para o Fernando Neri, para ele fazer então o fechamento e a conclusão dessa nossa live de hoje. Fernando, é contigo. Bom, obrigado, Alberto. Pessoal, estamos à disposição de vocês. Temos feito aí diversas lives, diversas apresentações. Quem quiser que a gente fale sobre algum assunto, LGPD, PCI, FAIR, CIS, podem entrar em contato conosco, que nós temos várias apresentações para cada um de vocês, tá? Então, temos trabalhado bastante nesses temas, né, no tema de frameworks, e achamos que são um excelente apoiador para o atendimento não só à LGPD, né, como também a outras normas, mas principalmente para manter a empresa em conformidade. Então, muito obrigado a todos, contem conosco e um bom almoço para todo mundo. Saúde a todos. Obrigado.